Paz e bênção para você e sua família nesta segunda-feira. Unidos de coração, vamos rezar. Vamos viver esta comunhão com a palavra de Deus, que é fonte de vida para nós. É fonte de cura, de libertação. E como é bom rezarmos a Léxio Divina. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos filhos, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje é uma leitura muito importante, a conversão de São Paulo. Então, prepare seu coração, porque hoje, com certeza, vamos viver uma experiência muito profunda com esta narração, com esta passagem tão bonita, tão forte, tão poderosa da conversão dos maiores apóstolos de todos os tempos, que é o apóstolo Paulo. Capítulo 9 do livro do Atos dos Apóstolos, versículos de 1 até o versículo 9. Atos 9, de 1 a 9. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão. Abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias, sem ver, sem comer e nem beber. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, hoje e amanhã nós vamos ver a conversão de São Paulo. É tão importante que nós reservamos 2 dias para esta leitura, né? Então, esse é o primeiro momento em que Paulo está indo para Damasco, né, em direção a Damasco, exatamente cheio de planos e pretensões para perseguir os cristãos, para prender, para matar, e ele tinha essa autoridade, né? Ele tinha o poder dos príncipes dos sacerdotes para poder prender, mandar matar, como ele autorizou a morte, né, de Estevão, lembra, né? Da morte do primeiro mártir católico, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, ele autoriza a morte de Estevão. Então veja que, neste momento, os planos de Saulo, na verdade, né? Os planos de Saulo era perseguir cristão, era perseguir os cristãos. E ele já vinha perseguindo, né? Por muito tempo. Se você for ver aqui, por exemplo, capítulo 8, a perseguição que ele tinha, então o que ele fazia, já estava ali. Ele era hostil ao cristianismo. Ele achava isso o cúmulo do cúmulo, que ele queria acabar com o cristianismo, né? Então, nesse momento da viagem, ele subindo para Damasco, subitamente cercou uma luz resplandecente vindo do céu. E como a gente costuma dizer, né, que ele caiu do cavalo, seja o que for, né, seja, a Bíblia não afirma isso, mas ele tinha uma montaria com certeza. Mas enfim, neste momento ele é tomado de uma luz e caindo por terra, seja do que for, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus. Olha, gente, eu estou todo arrepiado aqui, é forte, hein? E naquele momento, trêmulo, atônito, ele vai dizer: Senhor, o que você quer que eu faça? E aí Jesus pergunta: por que você está me perseguindo? Mas, Senhor, eu não persigo o Senhor. Claro que sim. Você persegue os meus? É a mim que você persegue. Lembra que o Senhor disse? O Senhor falou que quem acolhe os seus enviados é Ele que acolhe. E claro que quem persegue os seus enviados é Ele que persegue. Então, naquele momento tão forte, né? Paulo teve um encontro com Jesus. Ele falou: o que você quer que eu faça? Aquela luz resplandecente, todo mundo estava com ele, ouvia a voz, mas não via nada, né? Era uma experiência que
Paulo estava tendo com Jesus. Gente, que lindo, que forte, meu coração que está queimando, porque é essa experiência que mudou a vida do maior apóstolo de todos os tempos. Esse apóstolo Paulo, que fundou tantas comunidades, que fez tão bem a Igreja de Jesus, a Igreja Católica, fundando tantas comunidades. E esse Paulo ali, naquele momento, não sabe o que fazer. Ele fala assim, ó, levanta, né? Levanta porque vai ser dito o que você deve fazer. Os homens que o acompanhavam estavam espantados, como eu disse, né? Saulo levantou do chão, abriu ali, porém os olhos, não via nada, e aí tomaram-no pela mão e introduziram em Damasco. E ali ficou 3 dias em Damasco, sem ver, sem comer nada e sem beber nada. Ficou ali 3 dias. E amanhã nós vamos ver o que aconteceu depois desses 3 dias. Mas aquele momento, a experiência, o encontro, a trombada com Jesus, forte demais, né? E eu acredito que este encontro com Jesus é que tem que acontecer com cada um de nós. Essa trombada, né? Como se nós estivéssemos num caminho assim, ó, errado, com projetos errados, com projetos contrários a Deus, projetos contrários às instruções de Jesus, contrários ao que Deus gosta, ao que Deus ama, naquele caminho, né? A gente já esteve, não importa como cada um esteve, mas eu, por exemplo, já estive num caminho. Tem gente que fala assim, mas eu não fazia tanta coisa errada, mas o caminho que a gente estava indo não era o caminho que Deus tinha para nós, não era o caminho de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, não era. Eu, por exemplo, não era. Então, eu vivia aquele vazio, aquele egoísmo, pensando só em si, né? Aquele caminho de mágoa, de ressentimento, de uma referência negativa. E aí você estava por ali sem perspectiva, sem vida, sem fé, sem esperança. Deus não queria aquilo para mim, né? Por mais que você falasse, mas você não era uma pessoa promíscua, né, no mundo das drogas, da prostituição, mas não é só isso que é pecado. Não é só isso que é pecado, né? O coração fechado, o coração orgulhoso, arrogante, soberbo, o coração avarento, né? A falta de fé era um caminho que não era bom. E Paulo estava indo para um caminho muito triste, embora ele era judeu, né, filho de judeus, circuncidado ao 8º dia da tribo de Benjamim, enquanto a lei dos judeus é irrepreensível, mas estava perseguindo, matando os cristãos. E aí Jesus falou para ele entrar em Damasco, e naquele momento acontece o encontro com Jesus. Sabe o que a gente deve pedir nesse momento na nossa oração, diante dessa palavra? Senhor, se eu estou indo por um caminho que não é o teu, na minha vida, no meu coração, no meu casamento, no namoro, na vida profissional, financeira, se eu estou indo por um caminho que não é teu, na minha sexualidade, na minha vida pessoal, com a minha mãe, com meu pai, Senhor, tira eu desse caminho. E exatamente Jesus aparece para ele, para tirar ele desse caminho. E aí fala para ele, interrompe essa vida, para de me perseguir, eu quero usar você. E aí acontece a conversão de Saulo. Meu Deus, é poderoso, é forte. E o Senhor dá o nome dele, nome para ele de Paulo, que em grego significa coisa pequena, né? Pequeno. Então Paulo é o nome que o Senhor dá a Saulo de Tarso, né? Naquela cidade de Damasco acontece essa conversão. E nós devemos pedir isso ao Senhor nesse momento, diante desta palavra. Senhor, ajuda-me a encontrar o seu caminho, a viver tua vontade. Converte meu coração. Hoje, claro que a gente sempre pede pela conversão das pessoas, mas vamos pedir por nós hoje. Fala assim, Senhor, converte meu coração, converte minha mentalidade, converte minha vida, para que eu possa também me encontrar contigo, como Paulo. Meu Deus, que mudança maravilhosa, que transformação, que conversão, que mudança de mentalidade. Ele passou de perseguidor da igreja a ser perseguido por causa da fé e da igreja. Dai-nos, Senhor, a graça de termos nossa vida transformada. Converte o nosso coração, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia de hoje é exatamente essa. Olhar para si mesmo e perceber se nós não temos que mudar de direção. Se estamos indo contrário à doutrina do Senhor, aos seus ensinamentos. Converte meu coração, Senhor. É esta atitude que temos que ter hoje. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar. Que o Senhor esteja atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só, mais uma vez eu quero dizer a você
o quanto é importante você que é amigo da Boa Semente. Ontem foi Dia dos Pais e eu estou aqui como pai de uma comunidade. Sou pai fundador da Missão Louvor e Glória, sou pai espiritual de tantos irmãos, de tantos projetos e eu preciso da sua ajuda. E como um pai desta comunidade, pai espiritual, eu quero pedir que você seja amigo da Boa Semente. É um presente que eu estou pedindo para você, que você ajude a gente a evangelizar. Faça a sua doação nesse mês missionário, vocacional, ajude a gente a viver a nossa vocação. Sozinho a gente não consegue, então por isso que eu humildemente estou pedindo que você nos ajude. Sua doação, não importa quanto, é importante para nós, tá bom? E lembrar você que hoje começa o Tríduo em Rio Verde, Goiás. Nesta Semana da Família, Semana Nacional da Família, nós estaremos essas 3 noites próximas em Rio Verde, Goiás. Hoje, dia 12, 13 e 14, lá na Paróquia São Francisco. Quem é de Rio Verde e região, vem rezar com a gente, tá bom? Um beijo no seu coração, até amanhã. Deserto florirá.